Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Ação Parlamentar. Nosso convidado de hoje para um bate-papo é o deputado Hudson Leal, do PRP. O deputado estadual Hudson Leal, do Partido Republicano Progressista, está no primeiro mandato na Assembleia Legislativa. Formado em medicina, especialista em anestesiologia, tem a saúde como a principal área de atuação no parlamento. Nesta edição, fala de sua trajetória política e opina sobre os programas federais Mais Médicos e Mais Especialidades. Deputado, seja muito bem-vindo ao nosso espaço pela primeira vez. Eu que agradeço e gostaria de cumprimentar todos que nos assistem pela TV Assembleia. Ok. Bom, o senhor é médico, né? Tem uma longa carreira na área e é a primeira vez que está exercendo o mandato, né? Um mandato de deputado estadual. Conte um pouquinho pra gente, deputado, como é que foi essa trajetória, né? Como é que foi esse interesse pela política? Bem, Verônica, eu participo de política médica desde quando eu me formei, desde a época de estudante de medicina. E voltando para o Espírito Santo, nós fundamos a primeira cooperativa de especialidades médicas no estado do Espírito Santo, uma coisa pioneira para a época, 1992. Na época nós conseguimos 29 cooperados e hoje no estado do Espírito Santo, com mais 9 cooperativas co-irmãs que nós ajudamos a fundar, hoje nós temos cerca de 1.500 cooperados, prestando um grande serviço e bom serviço à população do Espírito Santo. São todos especialistas na sua área. Anestesista, ortopedista, cirurgião vascular, são 9 especialidades que trabalham hoje no estado do Espírito Santo. Então começou, né, com esse trabalho aí à frente desse projeto, né? Eu também participei do Conselho Regional de Medicina, um grupo jovem na época. Nós participamos de uma eleição de um grupo que estava há 20 anos, um grupo de jovens médicos, e administramos o Conselho Regional de Medicina, da qual eu fui corregedor nos 10 anos que eu fiquei lá. Durante 4 presidentes eu fui o corregedor do Conselho Regional de Medicina do Estado do Espírito Santo. Eu vi que o senhor também participou da fundação, além da cooperativa de anestesiologistas, o senhor também lançou o Instituto Brasileiro de Anestesiologia, é isso? O IBRAM, Instituto Brasileiro de Anestesiologia, não é vinculado à sociedade e nem à cooperativa. É um grupo de profissionais, médicos anestesiologistas, com a finalidade de levar para a população o conhecimento de reanimação. A gente dá curso para leigos de primeiros socorros, ou seja, em ambiente onde tem muitas pessoas, você treinar a pessoa para ele ser multiplicador. Porque eu sou anestesiologista, e o anestesiologista, ele tem, assim, de todas as especialidades médicas, é o que tem mais experiência em parada cardíaca. Então a gente transmitiu o nosso conhecimento para leigos. Fizemos alguns cursos aqui no estado, muito bom. As pessoas pedem mais, mas agora com a atividade parlamentar está muito difícil de você conciliar o tempo e levar isso para as pessoas que realmente precisam. Por exemplo, professores, líderes comunitários, a gente treinar uma pessoa que vai repetir aquela manobra, levar para outras pessoas, e no caso de uma fatalidade em algum lugar, ele saber dar os primeiros atendimentos. Bom, deputado, então o senhor, como a gente mencionou agora há pouco, o senhor está primeiro cargo eletivo do senhor, né? E como é que o senhor tem sentido, né, essa experiência aqui na Assembleia, como agora deputado estadual, né, além de médico? Exatamente, Verônica. Eu continuo com minha atividade de médico, eu acho que é uma profissão que eu tenho. Eu sou médico com muito orgulho. Está conciliando as duas coisas? Sim, estou conciliando, conseguindo conciliar com a ajuda de todos os colegas, que aqui eu gostaria de agradecer, que me deixam escolher os plantões, então fica muito mais tranquilo. A gente, quando está fora daqui, a gente vê o parlamento de um outro olhar. Mas aqui dentro, o deputado trabalha muito. É assim, o tempo aqui dentro, segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, todos os dias tem atividade. Você tem atividade no plenário, você tem atividade nas comissões que você participa. Participo de 3 comissões permanentes da casa. Estou indo para a 4ª comissão, que é a comissão de cooperativismo, e fora a CPI e as frentes parlamentares. E ainda fazer visita às secretarias. Então é um trabalho muito grande. E assim, as pessoas tinham que passar aqui um dia para ver que a gente trabalha muito. Para você chegar a fazer uma lei, você
fiscalizar, você tem muito trabalho, não é um trabalho simples, não. É isso aí, aproveito para fazer o convite, quem não tem a oportunidade de vir aqui à Assembleia, que todas as reuniões são abertas ao público, pode acompanhar tudo aí pela TV Alice, também agora na internet, em canal aberto e digital. Aproveitando que a gente está falando de saúde, deputado, o senhor tem participado bastante das discussões que envolvem, obviamente, essa área, porque é a área de interesse do senhor. Seja nas comissões que o senhor participa, seja numa CPI que está em andamento aqui na casa, seja discursando em plenário, E uma das vezes que o senhor comentou no plenário foi sobre o programa Mais Especialidades, que é do governo federal, que é uma etapa posterior ao Mais Médicos. Qual a opinião do senhor sobre esse tema? Boa pergunta, Verônica. O Mais Médico é um programa do governo federal, que o governo federal inicialmente fez, na minha opinião, como eleitoreiro. Eu sou favorável ao programa Mais Médico, que seja levar os médicos para os interiores do Brasil, nos lugares que os médicos habitualmente não vão. E no começo eu entrei até com ação aqui, não contra o Mais Médico, mas a forma como ele foi feito. Você entrou com essa ação aonde? No Ministério Público Estadual. Questionando justamente porque a maioria das pessoas que vieram para trabalhar foram médicos cubanos, vieram médicos da Espanha, daqui da Bolívia. Toda aquela polêmica, Toda a polêmica. E recentemente vazou uma gravação de dentro do Palácio do Planalto, em que foram colocadas algumas pessoas, Verônica, olha o absurdo, credenciada como médico para fiscalizar outros médicos cubanos. Então, isso é muito grave que está acontecendo assim, com esses médicos especificamente cubanos. Nada contra os médicos cubanos, em todos os lugares tem bons profissionais, mas a forma como foi colocada, todo mundo para exercer, qualquer pessoa para vir exercer medicina no Brasil, ou se eu for para qualquer lugar, se eu for para a Mongólia, para o Irã, para o Iraque, para os Estados Unidos, eu tenho que fazer uma prova naquele país, mostrando o meu conhecimento, além das documentações. E além disso, eu tenho que falar a língua. Se eu for para a China, eu tenho que falar mandarim. É o mínimo, né? É o mínimo. Então, para vir para aqui, para o Brasil, as pessoas têm que fazer uma prova. Existe uma prova chamada Revalida, que o Brasil precisa de vir profissionais de outros países para a gente enriquecer o nosso conhecimento, troca de conhecimento. Mas esses médicos que vieram, eles não fizeram essa prova. Então, meu questionamento é somente esse, a forma como eles foram colocados. O Mais Médico é importante? É importante, sim. Hoje, o Brasil tem 18.240 médicos aproximados nesse programa Mais Médicos. Eu acho que ele deveria ser mais estendido, mas com uma coisa, Verônica, somente com médicos brasileiros e os que vierem de fora que façam essa prova. Recentemente, o governo federal fez uma divulgação que em um ano colocaram 63 milhões de atendimento. A princípio você vai olhar, que maravilha, 63 milhões de atendimento. Mas essa conta não é simples assim não. Você pega 63 milhões de atendimentos médicos no Brasil, nós temos uma dimensão de um continente, divide por 12 meses. Vão dar 5.250.000 atendimentos por mês. É muito? É muito atendimento, exatamente, muito atendimento. Você divide em média que eles trabalham de segunda a sexta-feira por 22 dias da semana. Vai dar aproximadamente 283 mil atendimentos por dia. É muito? É. Mas quando você divide com os 18.240, a média de atendimento são 13 atendimentos que um médico faz. É um número muito pequeno e um valor assim, justo, R$10.000, hoje está 10.400, é um valor justo que todos os médicos deviam receber. Mas o que está acontecendo com Cuba? Os médicos que estão aqui, eles estão trabalhando em condições subhumanas, eles não podem conviver com um brasileiro, ter relacionamento, conversar, eles são vigiados. Então a minha denúncia foi justamente por isso, para dar mais condições de dignidade a eles e eles receberem o salário integral. Mas hoje, esse trabalho tinha que ser feito por médicos brasileiros. O Conselho Regional de Medicina, Verônica, ele não tem poder de fiscalizar esses médicos. Os médicos que trabalham para acompanhar eles, a pessoa está lá em Atílio Viváqua,
O médico, para acompanhar, para ver se eles estão fazendo como deve ser feito, ele fica aqui em Vitória, vai lá de 15 em 15 dias. Então, essas pessoas que a gente, assim, eu discuto muita formação dos médicos que vêm de Cuba, porque Cuba ficou solitário por mais de 4 décadas. Recentemente que chegou internet lá. Eles não têm conhecimento de medicina como você tem. Medicina evolui muito. Se você ficar um ano sem ir no congresso, sem estudar, você está desatualizado. Imagina você ficar 40 anos sem ter informação, sem ter internet, sem chegar a livros. Olha as condições que essas pessoas estão chegando. E outra coisa que eu questiono muito é se eles realmente são médicos. Eu vou ter a oportunidade de apresentar em breve aqui, assim, algumas receitas que chegam e você não tem como você fiscalizar ele, porque o CRM não pode chegar lá e atuar essa pessoa. O CRM só pode fiscalizar quem está inscrito no conselho. E esse programa, eles não são inscritos no conselho, somente os médicos brasileiros. Então é uma coisa que não tem muita lógica. O valor, eu acho que o governo federal, eles tinham que intensificar com o médico brasileiro e fixar no programa de saúde da família esses médicos brasileiros. Hoje, eu falo com muita segurança, o Brasil, depois desse programa Mais Médicos Gerais, ele dividiu a população brasileira em 2 classes de atendimento médico. A primeira classe é a classe A, aqueles que são atendidos por convênios, que têm uma condição que não são a maioria do Brasil, e aqueles médicos que são atendidos pelo SUS, Sistema Único de Saúde, mas por médicos brasileiros. E uma classe que eu não chamo nem B, C, D, que são atendidos por esses médicos que você não sabe a formação, principalmente os médicos cubanos. Nós temos certeza que eles não têm uma formação digna. A ponto de algum tempo, eu não sei se você é jovem, você não lembra, então meus cabelos brancos permitem falar com mais experiência sobre isso, já teve época que eles tratavam câncer, divulgava, uma mentira repetida várias vezes torna-se verdade. Eles repetitivamente falavam que barbatana de tubarão para curar câncer. Tipo umas coisas dessas. Tratamento de vitiligo em Cuba. Até hoje não se tem um tratamento de vitiligo. E eles divulgavam, muitas pessoas iam para lá, enganadas, gastavam uma grana, uma fortuna e ninguém resolveu. Eu não conheço nenhuma pessoa que foi tratar vitiligo em Cuba, que eles falam que são referência em medicina e veio tratado. Então, isso é uma forma deles venderem esse peixe para o governo brasileiro, que eles são médicos bons e o governo brasileiro caiu no canto da sereia e comprou o serviço deles. A maioria das pessoas que estão são de médicos cubanos. Hoje, em Cuba, 7% do produto interno brasileiro deles, sabe o que é? Não é petróleo, é exportar médico para outros países. Então você acha que a medicina lá é tratada como mercadoria. E nós não podemos aceitar uma coisa dessa no Brasil. Vão ter colegas que vão falar, tem pessoas que defendem, são pessoas de boa, assim, convivência. As pessoas dizem que eles chegam, botam a pessoa do lado, senta aqui, abraça, dá um beijo. Eu vejo isso como uma outra coisa. Isso, lógico que tem que ter a relação médico-paciente, tem que ser boa com o paciente. Isso faz parte, inclusive, do tratamento. Quando você se identifica com o médico, ajuda no tratamento. Se você não identifica, te atrapalha. Eu acho que isso é uma coisa, se não é educação, é para você mascarar a sua má formação, talvez até a sua não formação em medicina. Essa é a opinião minha, assim, eu entrei com ação para ver quem são esses médicos que estão fiscalizando outro médico. Saiu nos jornais aqui na época, então assim, eu espero muito que o Ministério Público investigue isso. E se não for, a gente vai para outras instâncias também, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal. Então assim, o programa Mais Médicos, eu sou favorável que seja feito por médicos brasileiros. Os médicos brasileiros têm uma formação muito boa, a gente sabe do sofrimento de um estudante de medicina. Ele perde a sua adolescência, a sua juventude se dedicando ao estudo. Para vir outras pessoas, chegar aqui, se equiparar ao médico e você ter dúvida da sua formação. Então, eu faço o voto que continua o programa Mais Médicos, mas com médicos brasileiros e outros que vêm de outros países, é importante, mas que faça a prova do Revalida, que é uma prova de conhecimento em medicina, e que faça também a prova de proficiência em língua portuguesa. Deputado, vou pedir licença, senhor, um instantinho, a gente vai fazer um break, e você que está em casa acompanhando a ação parlamentar, não saia daí, a gente volta já já.
De volta com o segundo bloco do programa Ação Parlamentar, hoje recebendo o deputado estadual Hudson Leal, do PRP. Bom, deputado, a gente finalizou o primeiro bloco falando sobre o programa Mais Médicos, né? E temos também o programa Mais Especialidades, que é uma sequência desse outro programa federal, né, que foram cotados para o programa 3 especialidades, né, de acordo com as demandas apresentadas pelo setor público, da rede pública, né, oftalmologia, ortopedia e cardiologia. O senhor concorda? Eu acho brilhante essa ideia do governo federal. Eu acho que tem que estender para outras especialidades. Espero que a presidente Dilma e o ministro da Saúde façam com especialista brasileiro, não que traga médicos de outros países com formação duvidosa. Você imagina colocar uma cirurgia de catarata ou descolamento de retina, Verônica, que é uma das cirurgias mais complexas, você colocar a população para ser submetida a uma pessoa que não sabe. Eu acho que não é na hora, cardiologista brasileiro. Por quê? Quando o presidente Lula, a Dilma, ministro, deputado, eles têm um problema, para onde que eles vão? Vão para médico brasileiro, eles vão para o INCOR, tá certo? Então, eu creio e acredito que ela vai ter a sensibilidade de ser feito esse programa com médicos brasileiros, para não acontecer o que aconteceu com o Hugo Chávez. Não sei se você bem recorda, ele teve um câncer de próstata, que é uma doença hoje que é muito fácil o tratamento. Não se preocupe, todos nós homens, um dia nós vamos ter um câncer. Isso é o preço que você vai pagar por envelhecer. E o câncer de próstata, ele não é um câncer tão agressivo. Hoje você consegue sobreviver, depois de diagnosticado, tem gente que sobrevive até 20 anos sem problema, porque ele não é um câncer. O que aconteceu com o Hugo Chávez? Ele teve um câncer de próstata, com metástase, e o governo brasileiro ofereceu para ele vir tratar no Brasil. Ele foi para Cuba, Verônica. Sabe o que aconteceu com ele? Ele foi ser operado, que era a última coisa que ele deveria ser feito. Você tem tratamento de hormonioterapia, quimioterapia, radioterapia. Então foi operar um câncer que não era cirúrgico. O que aconteceu com ele? Ele morreu. Não é, eles não têm conhecimento para fazer isso. Então eu espero que a presidente não traga médicos cubanos para aqui. Tá certo que seja feito esse programa com médicos brasileiros. Para a gente finalizar esse assunto, deputado, quando o senhor fala de médicos brasileiros, né, tem aquela questão também dos salários, né, que muitos reclamam que o salário é baixo para quem atende, principalmente no interior do estado, né, é uma questão que precisa ser vista também, né? Não, esse salário que ela está pagando é próximo do piso dos médicos, né? Para os estrangeiros é igual? É igual, o valor é igual. Ela paga igual, mas só que para os médicos brasileiros, da Espanha, tem médicos da Croácia, eles recebem integralmente. Só que os médicos cubanos são, mais uma vez, marginalizados pelo governo brasileiro, porque eles recebem parte do salário e parte do salário vai para o governo cubano. A maior terceirização que se fez nesse governo. Foi uma terceirização, porque os médicos tinham que estar recebendo carteira assinada, fundo de garantia, licença maternidade, eles não têm direito a nada disso. Então, o governo briga contra a PL 43300, 4330, e eles fazem a maior terceirização que se tem história na medicina do Brasil, que é o Mais Médicos, que foi feito com a OPAS. Ok, vamos acompanhar então, né, deputado? Estou vendo aqui um livro, ó, vamos mostrar. O senhor também é escritor, né? É a história da anestesiologia no Espírito Santo. Histórias, né, da anestesiologia no Espírito Santo. Conta um pouquinho, deputado, sobre esse livro. É com muito orgulho. Dizem que o homem tem que fazer 3 coisas, né? Ter um filho, já tem, plantar uma árvore, já plantei, e escrever um livro. Junto com outros colegas anestesiologistas, nós escrevemos esse livro contando um pouco da história da anestesiologia do Espírito Santo, desde quando começou até os dias atuais. Ele fala sobre o cooperativismo no Brasil, no mundo. Então, ele é interessante que aqui tem uma pessoa que foi José Moraes, que começou a Sociedade de Anestesiologia do Espírito Santo, muito trabalhador, fez uma boa gestão frente à Sociedade de Anestesiologia, foi deputado estadual nessa casa, foi governador do Estado do Espírito Santo. E assim, até a minha gestão, eu fui presidente com muito orgulho, tenho muito orgulho de ter feito parte dessa sociedade, faço ainda da cooperativa.
E aqui no Espírito Santo foi o primeiro estado do Brasil que fez. Depois, a Sociedade Brasileira escreveu um livro, copiando o nosso aqui, falando sobre a história da anestesia no Brasil. Mas nós fomos pioneiros, tá certo? Com muito orgulho sou anestesista, gosto muito de trabalhar como anestesista e continuo trabalhando. Isso aqui é presente para a Assembleia Legislativa, depois colocar na biblioteca aqui da Assembleia. Muito obrigada. Na verdade são histórias, né? Tem coisas aí que fogem um pouco dessa questão técnica? Não fala da questão técnica, muito sutilmente como é que era feita a anestesia quando começou, que a anestesia é uma ciência que evolui muito, todo dia ela evolui, então você tem que estar em constante estudo para você se manter atualizado. E a anestesiologia, eu vou falar um pouco, eu sou médico, formado na UFES aqui, nasci no Espírito Santo, fiz pós-graduação em anestesiologia na USP de Ribeirão Preto, tenho título de especialista, todos os médicos aqui do Espírito Santo que trabalham na cooperativa têm o título de especialista de anestesiologia e eu tenho um título superior de anestesia, que é um título que poucos do Espírito Santo têm e no Brasil. É um título acadêmico. Hoje aqui nós devemos ter quase 300 anestesistas, deve ter no máximo uns 15 que tem. Então na anestesiologia eu atingi a graduação máxima na anestesiologia. Deputado, certo? Eu adorei o papo com o senhor hoje. A gente quer agradecer, né, a participação do senhor aqui conosco no nosso programa Ação Parlamentar. Obrigado, eu que agradeço a todos. Ok. Obrigado. Encerramos aqui mais uma edição do programa Ação Parlamentar. Hoje entrevistamos o deputado Hudson Leal, do PRP. Para você interagir com o deputado, você pode escrever para o e-mail dele, hudsonleal@al.es.gov.br. Muito obrigada pela companhia de sempre e eu te espero em nossa próxima edição. Até lá!